Fala, meu querido aluno. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de estatística. E, turma, vamos comentar a respeito de correlação linear. E eu já adianto, tá? Apesar de você ter uma fórmula extremamente grande, extensa, para um cálculo de uma correlação, não precisa se preocupar com isso. O que você precisa é entender e interpretar. O restante, a questão, ela flui tranquilamente. Turminha, segue lá no Instagram, tá aqui, ó, @professor Ian Ribeiro. Perfeito? Vem comigo aqui. Olha só, turma. Em pesquisas, frequentemente procura-se verificar se existe relação entre duas ou mais variáveis. Entenda que, como nós estamos falando sobre estatística, variável é o mesmo que objeto de estudo. Então, isto é, saber se as alterações sofridas por uma das variáveis são acompanhadas por alterações na outra. Por exemplo, peso e idade não são variáveis estatísticas? São. Elas têm uma quantidade, então é quantitativa. Só que você concorda que, biologicamente falando, quanto maior a idade, o seu peso ele tende a ser menor? Você perde massa magra. Então, assim, é o que acontece basicamente. A estatística na correlação, ela se preocupa em estudar, por exemplo, o quanto que essas duas variáveis elas têm em comum, no sentido de se eu aumento uma, o que acontece com a outra? Aumenta também? Será? Diminui? Então, assim, o termo correlação é utilizado para designar a força que mantém unidos os conjuntos de valores. A verificação da existência do grau de correlação da relação é exatamente a correlação. Perfeito? Correlação é o estudo de variável junto, quão relacionados eles estão ou não. Uma vez caracterizada essa situação, essa relação, procura-se descrevê-la sob forma matemática, através de uma função. A estimação dos parâmetros dessa função é o objeto da regressão. Peraí, não é correlação? Calma. A regressão é o que se preocupa em descrever por meio matemático a função. A correlação, ela tem uma função de te dizer assim, olha, essas duas variáveis, elas estão correlacionadas fortemente? Não, neutra, não tá. Mas a função descrita é regressão, não é o caso da aula, perfeito? Observe. Variável, características ou item de interesse de cada elemento de uma população ou amostra, podendo ser chamado de parâmetro. Duas variáveis estão relacionadas se a mudança provoca uma na outra. Lembra do peso e da idade? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que se o peso, se a idade ela é alterada, ela provoca uma mudança no peso ao longo do tempo também. Então, de fato, a gente tem uma relação entre as duas variáveis. Quando você faz uma pesquisa estatística, turma, o mais comum que você tem é pegar o valor e guardar. Então, você está fazendo uma observação. Você tem um conjunto de frequências, um conjunto de observações. Dessa maneira, você pode construir o que a gente chama de diagrama de dispersão ou chuva de dispersão. Lembra que eu falei que você vai lá, ó, anota os valores, sem gráfico nenhum, você pode pegar aquele valor e jogar no plano cartesiano. E o que diz? Um diagrama de dispersão mostra a relação entre duas variáveis quantitativas, medidas sobre os mesmos indivíduos. Os valores de uma variável aparecem no eixo horizontal e o da outra no vertical, claro. Isso daqui, ó, é porque você descreve os valores por meio de um plano cartesiano. Mas o plano cartesiano não era x e y? Sim. Só que no caso da dispersão, aqui você tem uma variável e aqui você tem uma outra variável. Perfeito? Então, é peso e idade? Muda. Eu colocar peso vertical, peso horizontal? Não, elas vão estar relacionadas do mesmo jeito. Perfeito?
E aí você tem, ó, coloca-se no eixo x um parâmetro e no y um outro parâmetro. Percebe, turma, nessa situação, que sem aquela reta azul, você já bate o olho e já sabe que existe uma correlação, de modo que os valores tendem a ser crescentes. O próprio diagrama de dispersão, ele já te indica fortemente o comportamento das variáveis. E é interessante porque pode acontecer, por exemplo, isso daqui, ó. Olha esse primeiro gráfico. Você consegue perceber se está crescendo? Ian, está crescendo, beleza. Mas, ô turma, não é um crescimento muito espaçado? Apesar de existir uma correlação, é uma correlação fraca, concorda? Aqui você consegue perceber que está decrescendo, mas é uma correlação fraca, eles estão espaçados. Agora, quando você vem para esse conjunto aqui, ó, já começa a mudar. Os valores não estão muito próximos? Estão. Então, já é uma correlação mais forte do que a primeira. Eles estão próximos, então a mudança de um provoca real a mudança do outro. Agora, quando você vai para esse terceiro caso aqui, isso aqui é o que a gente chama de correlação perfeita. Turma, é uma própria função do primeiro grau, aí. Diretamente proporcional. À medida que você muda um, é mudada na outra. E de maneira proporcional, tá? Nesse caso da correlação perfeita, em todos os casos, a nossa regressão ela vai descrever basicamente um comportamento como ax mais b. Mas nesse caso é perfeitamente visível que você tem uma função do primeiro grau. Lembra que eu falei isso aqui? Ó, é mais fraca. Ó, isso aqui é mais forte. Ó, ali é perfeito. É porque, turma, quando existe o cálculo de uma correlação, você tem valores que variam de zero, variam de menos 1 a 1. Se tem um valor que você precisa saber, é esse aqui, ó. Ele vai de menos 1 a 1. E lembrando que menos 1 e 1 são extremos. Então, observe. Se a sua correlação for menos 1, a gente chama de correlação perfeitamente negativa. À medida que você anda, ele decresce, o que é o caso daqui. Então, essa correlação ela tinha que ser o quê? Menos 1. Tá vendo que é perfeitamente negativo? Ian, então aqui tem que ser 1. Exatamente. Tá? Quando você vai aqui, ó, ela é perfeitamente positiva. Valores perfeitamente alinhados. E aqui você tem, ó, negativa de 0 a menos 1, só que não é igual a menos 1. Correlação nula. Quando não houver a relação entre as variáveis, entre 0 e 1, correlação positiva, você percebe que mas é fraco, tá? Você percebe ali que existe um crescimento, pá, mas não é aquela coisa muito bem alinhada. E aqui é quando você tem perfeitamente negativo. Tranquilo? Observe, ó, o coeficiente de correlação não será afetado com a soma e subtração ou multiplicação e divisão em constantes positivas. Porém, em constantes negativas, teremos a inversão do sinal. Como assim, ó? Isso aqui são provas mais técnicas, tá? No sentido de nível superior, no sentido de estatística. Turma, lembra que na estatística você trabalha com um conjunto de valores, com um conjunto de resultados. O que a questão está falando é isso aqui, ó. Se você pega esses resultados e faz uma soma, subtração, multiplicação ou divisão por uma constante positiva, a minha correlação ela não muda. Agora, se você pega esses resultados e faz isso daqui com constantes negativas, o sinal ele é alterado. Então, o que era menos 1 passa a ser mais 1 e vice-versa, tá?
Então, se você trabalha com constantes positivas, a correlação não é alterada. Se você trabalha com constantes negativas, a constante ela é alterada, não a correlação ela é alterada em termos de sinal. Ian, eu entendi. E como que eu calcularia a fórmula de correção? Correlação, né? Isso aqui. Só que aí tem aquele susto, porque o que, que acontece? Eu preciso decorar isso na prova. Turma, por experiência, não cai assim não, tá? Isso aqui é uma maneira que você tem, que de fato é o que calcula. Uma calculadora te fornece isso. E na prova? Na prova você precisa entender o conceito de correlação. Como assim? Observe, ó. Olha uma questão que sem você saber calcular, você sabe, pela interpretação você saberia. O coeficiente de correlação linear de Pearson é correlação, tá? Isso aqui é o estatístico que fez. É necessariamente um número no intervalo de -1 a 1? Sim, isso aí você tem que saber. Perfeitamente negativa, perfeitamente positiva, correlação nula é 0, tá? Por quê? O coeficiente de correlação linear só pode ser calculado para variáveis quantitativas. Ele está te perguntando assim, ó, essa primeira interfere na segunda? Ela é justificativa? Elas estão corretas? Ó, elas de fato são associadas a variáveis quantitativas. Perfeito. Você tem que colher resultados. Só que isso não é justificativa para uma e para outra não. Então, as duas asserções são verdadeiras. E a segunda não é uma justificativa da primeira. Não tem a ver. Tá? Não é porque é quantitativa que você tem isso daqui, não. Não. Matematicamente, isso aqui é de -1 a 1, mas não é porque é a variável ser quantitativa, não. É o intervalo definido a partir da fórmula de correlação. Então, resposta letra B. Não precisa se preocupar com isso, não. Agora, você precisa se preocupar nesse entendimento, nesse intervalo, nesses extremos, e entender que a correlação ela é o estudo do quão relacionado duas variáveis estão ou não. Dois objetos de estudo estão ou não. Perfeito? É isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus e fui!